sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula para os quintos anos. Isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre triângulos. Eita, professora, que assunto fácil. Já estou vendo que na mesa a senhora trouxe alguns triângulos. Mas não pensem que os triângulos são figuras quaisquer não, hein? Figuras são elementos importantíssimos que a gente encontra principalmente na arquitetura de uma cidade, por exemplo. Na cidade de Recife, a gente consegue encontrar triângulos por todos os lugares, é verdade. E eu vou provar a você onde a gente vai encontrar, beleza? Aula tranquila, aula fácil. Eu sei que vocês do quinto ano dominam muito bem essas questões de geometria. Hoje não será diferente, para que eu receba a sua mensagem, para que vocês participem junto comigo ao vivo, claro que vocês sabem que eu amo. Professora Abigail, tem gente aí? Temos um aluno ilustre hoje aqui com a gente, participou ativamente, Olha! a Bianca, da Escola Municipal Sítio do Céu. Pedi para ela convidar os colegas e eu sei que não será diferente na aula de matemática. Que maravilhoso, um beijo para todo mundo da Escola Sítio do Céu. Bianca, participa comigo também. A aula hoje vai ser tão boa quanto a da professora Abigail. Não vou fazer comparações, porque são aulas diferentes e a professora Abigail tem um jeitinho especial de dar língua portuguesa, né? E eu vou dando meus pulos aqui em matemática, beleza? Primeiramente, eu quero agradecer a Clisma, nosso intérprete maravilhoso, né? Eu sempre elogio a equipe de Libras, né? Porque eles permitem que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas. E, claro, eu quero agradecer a nossa produção maravilhosa. Um beijo para Jonas, que é aniversário dele, quinto ano, é isso mesmo. Aniversário, hoje ele está soprando velhinhas e que maravilhoso, né? Saúde, paz, felicidade e o resto a gente desenrola muitos anos aqui no Educa Recife para permitir que eu consiga entrar na sua casa, não é isso, quinto ano? Se não fosse a produção, você não conseguiria participar juntamente comigo. Pensa numa equipe show, é essa do Educa Recife. Vamos embora. Primeiramente, antes da gente começar a trabalhar os triângulos especificamente, a gente vai conversar um pouco sobre as figuras planas. O triângulo, ele é uma figura plana. Hoje, professora, a gente já trabalhou tanta coisa, sólido geométrico, pirâmide, prisma, exatamente. A gente vai conversar sobre os triângulos que são figuras planas. Qual é a diferença? Figuras planas, a gente já pode pensar, elas conseguem ser construídas em superfícies planas. Se eu pegar, por exemplo, uma folha em branco e desenhar, pegar esse molde de triângulo e fazer, eu consigo construir um triângulo tranquilamente. Diferentemente de uma pirâmide, que eu não consigo desenhar ela nessa superfície. Por que eu estou falando de pirâmide? Porque as pirâmides, elas são formadas por triângulos. As faces laterais de uma pirâmide serão sempre triângulos, mas isso é outro papo, é outra aula que, inclusive, está para acontecer em breve. Vamos embora. Então, a gente tem as figuras planas aqui, né? As formas planas são representadas a partir de um plano que possui duas dimensões, largura e comprimento. É como se eu pegasse uma régua e medisse a largura e o comprimento dessa figura. Ao contrário dos sólidos, que têm três dimensões, largura, comprimento e profundidade, não é isso? Mas a gente vai focar aqui nas nossas figuras planas. São bidimensionais, duas dimensões, largura e comprimento. Tranquilo? Os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmento de reta. Isso é importante. Eu estou falando de polígonos. Quando eu falo de triângulo, no caso, eu estou falando dos polígonos. Professor, o círculo é um polígono? Não. Polígonos são, nesse caso, figuras que têm características específicas, tá? No caso das figuras planas, elas são fechadas. Eu posso falar do círculo porque são poucas, né?
figuras que são planas. A gente tem uma figura, um corpo arredondado, por exemplo, ele tem as suas especificidades. Por que eu estou falando de polígono? Porque o triângulo, ele é um polígono, ele é formado, é uma figura fechada formada por segmento de reta, que tem ângulo, ele tem os lados também. Tranquilo? Vamos embora. As figuras planas poligonais possuem nomes e formas diferentes. Além disso, cada uma possui lado, vértices e ângulos. Eu tinha esquecido do vértice. Falei do lado e falei do ângulo. Lembra do vértice. O que são os vértices, professora, de uma figura plana? É o ponto de ligação. Eu trouxe aqui uma figura, que é o triângulo, onde, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, essas taxinhas aqui, elas são os nossos vértices. São os pontos de ligação desses segmentos de reta. Tranquilo? Vamos continuar. Figura plana, poligonal, lado, vértice e ângulo. Fica atento a isso, que isso vai importar para a gente na nossa aula. Eu tenho o quadrado, que é uma das figuras mais comuns, né, das nossas figuras planas, o quadrado. Onde a gente encontra um quadrado, professora? A gente encontra num tabuleiro de damas, por exemplo. Tabuleiro de damas, o formato é um quadrado. Se a gente for analisar, todos os lados eles são iguais. Olha aqui o tabuleiro de dama ou de xadrez, né, na verdade. Todos os lados são iguais. O meu retângulo, ele tem dois lados, né? Ele tem a minha largura e tem o meu comprimento. A minha largura é diferente do meu comprimento. Eu tenho duas medidas diferentes no meu retângulo. E é isso que difere o retângulo do quadrado. Lembra? Quadrado, 4 lados iguais. Beleza? Peça de dominó, jogo de cartas, a televisão que possivelmente você está me assistindo agora. O celular, preste atenção no seu celular. A maioria deles tem formato retangular, beleza? Mesmo que tenha uma pontinha arredondada, mas eles têm basicamente uma forma retangular, né? A gente tem o pentágono, olha esse daqui, o pentágono dos Estados Unidos, figuras com 5 vértices, beleza? Que é o que difere mais ou menos os polígonos, né? Pentágono. A gente tem um hexágono também, que a gente pode encontrar naquelas colmeias, né? Naquelas casinhas das abelhas. Se a gente prestar atenção direitinho, essas casinhas têm uma forma hexagonal. A gente tem o octógono, eu tenho certeza que alguns de vocês já viram, né, isso em eventos. Não recomendo muito, inclusive, para o 5º ano, hein? É meio pesado para vocês. Não recomendo que vocês assistam essas lutas, não. Eu acho violentas. Então, não assistam muito essas lutas, não. Só observem o octógono para vocês terem noção de polígonos, de figuras planas. Figura com 8 lados. Pentágono com 5, hexágono com 6, octógono com 8, beleza? E a gente vai para o nosso querido, nosso maravilhoso, nosso não menos importante. Por que, professora, a senhora está dando tanta importância para o triângulo, já que ele só tem 3 lados? Ele faz toda a diferença, principalmente na nossa arquitetura. Eu vou começar falando daquele material de alerta, né? Ele serve para marcar, né? Quando o pneu fura, ele serve para fazer um alerta, né? Ele é um item obrigatório nos carros, que serve para a pessoa que vem de longe entender que tem algo estranho e que o carro que está na frente está passando por algum problema. Inclusive, é recomendado que você deixe bem afastado, tá? Tem, inclusive, a quantidade de metros que se deixa. Esse daí é o chamado triângulo que acontece, que tem nos carros, né? O triângulo de tocar aquele forrozinho em junho, né? Forrozinho, São João, aquele instrumento musical. Eu estou falando da forma,
tá? Estou falando da forma. Por quê, professora? Existem triângulos que são abertos, como provavelmente esse é aqui. Eu só quero que você pense na imagem, mas, por exemplo, essa parte arredondadazinha, a gente não pode pensar muito em vértice. Eu só estou fazendo uma menção para vocês, o formato, né? E aí, a gente vai especificamente falar dos triângulos, figuras poligonais bidimensionais, que possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, tá? Mas não é à toa que eu trouxe para vocês isso. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. Para ser polígono, esses segmentos de reta encontram-se apenas em suas extremidades, formando assim 3 vértices. Além disso, também são encontrados 3 ângulos internos em qualquer que seja o triângulo. Então, pensa comigo, 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Beleza? Os triângulos possuem 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos e 3 vértices. 3, 3, 3. 3, 3, 3, triângulo. Beleza? E a classificação dos triângulos quanto aos lados. Professora, todos os triângulos são iguais? Não são iguais, não. A gente tem o triângulo equilátero, onde todos os lados eles têm as medidas iguais. Como esse. Essa representação aqui, ela é de um triângulo equilátero. Todas as medidas, eu usei o mesmo tamanho de palito para formar esse triângulo, beleza? Eu tenho o triângulo isósceles, que possui 2 lados com medidas iguais. É como se eu tivesse 2 lados aqui maiores e um menor. Ou então, 2 menores e um maior. O importante é destacar, triângulo isósceles, 2 lados com medidas iguais. Um dos lados é diferente. E eu tenho o escaleno, onde todos os lados têm medidas diferentes. É como se eu tivesse, por exemplo, um lado medindo 3 centímetros, um lado medindo 4 e outro lado medindo 5. Aí eu teria um triângulo escaleno. Equilátero, 3 medidas iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Escaleno, 3 lados com medidas diferentes, beleza? Classificação quanto à medida dos seus ângulos, isso é importantíssimo. Eu tenho um acutângulo quando os 3 ângulos são agudos, ou seja, são menores que 90 graus. Ângulos agudos são menores que 90 graus. Calma, a gente ainda vai trazer uma aula de ângulos aí. Por enquanto, você só precisa entender que o acutângulo ele é formado por 3 ângulos que são agudos. Ó. Outro detalhe importante, os ângulos do meu retângulo precisam medir 180 graus, beleza? Vamos embora. O triângulo retângulo possui um ângulo com medida igual a 90 graus. Isso é importante, porque esse triângulo retângulo ele funciona da seguinte forma. Se eu juntar outro triângulo desse aqui, se eu cortar aqui e colocar aqui em cima, a gente tem exatamente um retângulo. Não é à toa que ele é chamado de triângulo retângulo. Possui um ângulo com medida igual a 90 graus. Não esquece, as medidas precisam ser iguais. Todas as medidas, se eu somar, tem que bater os 180 graus. E o obtusângulo possui um ângulo com medida superior. Nesse caso, 100 graus. Se a gente fizer a adição aqui, também vai dar 180 graus. Beleza? Tranquilo? Pensa nisso. O obtusângulo, vamos lá. A propriedade mais importante de um triângulo é que a soma de seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Preste atenção nisso. Presta atenção.
O triângulo entre todos os polígonos apresenta uma rigidez geométrica que os outros não têm. Isso é importante. Por isso que eu trouxe tudo isso aqui na mesa. O que é que ele está querendo dizer com isso? É que o triângulo ele não se deforma com facilidade. Se, por exemplo, eu construir um quadrado aqui, eu não vou construir agora, né, porque já estamos no final da aula. Se eu construir um quadrado, deixa eu ver se eu consigo. Qualquer coisa eu peço socorro à produção, aí eles me deixam até o meio-dia. Será? Será que eu consigo, professora Abigail, ficar até meio-dia aqui? Será que hoje será o grande dia que eu vou ficar até o meio-dia para comemorar, para homenagear a Jonas? Será que é hoje? Acho que não, hein? Eu estou achando, não estou sentindo... Não tô sentindo o clima aqui não, hein? Deixa eu ver, porque a professora tem que fazer um pouquinho de força mesmo. Mas vamos lá, rapidão, para a gente fechar a aula. Quando se fala em rigidez de triângulo, a gente pensa que é uma forma geométrica que não se deforma. Eu construí rapidamente aqui, eu vou colocar na mesa para vocês terem uma visualização. Aí fica bom. Se eu fizer um pouquinho de força, olha o que vai acontecer com o meu quadrado. Inclusive, ele até caiu. Toda vez no ao vivo ele cai. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, essa forma quadrada ou uma forma retangular, por exemplo, sempre ela vai ficar deformada, porque se eu fizer uma força, ela vai balançar. O nosso querido aqui é diferente, ó. Eu posso balançar ele de todo jeito. Presta atenção. Ele não se deforma. Por isso que ele é muito utilizado em porteira. Se você analisar alguma porteira, você vai ver que sempre vai ter uma tábua formando um triângulo, porque é o que dá rigidez a ela. Porque se eu deixar só esses quadrados, na medida que houver o uso, essa porteira ela vai ficar pendendo, ela vai ficar balançando. Por isso que é importante destacar a rigidez dos triângulos, beleza? Eu prometo que depois eu trago mais exemplos. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Sempre aprendendo coisa nova. Sempre, né? E eu acho muito interessante isso, porque eu sempre aprendo quando ensino alguma coisa para vocês. Muito obrigada pela presença, muito obrigada sempre por acompanhar o Educa Recife e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.